Vetores, aula 2. Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje nós trataremos da soma e subtração de vetores. Bem, quando eu falo soma e subtração, eu falo de operações matemáticas com vetores. Como operar vetores? Bom, é importante frisar aqui que a operação vetorial sempre levará em consideração a orientação de cada um dos vetores, ou seja, a direção e o sentido dos mesmos. A soma é realizada quando os vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Observe. O vetor A ele está na horizontal e no sentido da esquerda para a direita. O vetor B também está na horizontal e tem sentido da esquerda para a direita. Nesse caso, o vetor resultante R será obtido com a soma vetorial de A e B. Em módulo, eu posso dizer que o módulo do vetor resultante vai ser a soma do módulo de cada um dos vetores. Professor, e qual a orientação do vetor resultante? Nesse caso, a orientação do vetor resultante terá a mesma orientação dos vetores que são somados. Observem a figura. Nossos dois personagens puxam o bloco para a direita. Ora, puxar é aplicar uma força, e força é uma grandeza vetorial, como vimos na aula anterior. Nesse caso, a resultante da força aplicada pelo Sonic e pelo seu companheiro Tails vai ser para a direita em sentido e direção horizontal, ou seja, a mesma orientação de cada uma das forças aplicadas individualmente por eles. Bem, se os vetores apresentam a mesma direção em sentidos opostos, eles serão subtraídos. Temos a subtração vetorial. Observe a figura. O vetor A é um vetor horizontal e ele aponta para a direita, enquanto o vetor B é um vetor também horizontal, mas ele aponta para a esquerda. Os dois vetores são horizontais, têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Lembram da aula anterior? Ter sentido oposto é ter um sinal negativo em relação a um vetor. Então eu posso dizer que o vetor A ele tem um sentido e o vetor B tem um sentido negativo em relação a A. O vetor resultante, portanto, será a soma vetorial de A e B. Na verdade, a soma vetorial de A menos B. Em módulo, então, teremos o módulo do vetor R, é a subtração dos módulos de A e B. Professor, e qual a orientação do vetor R? Bem, nesse caso, a subtração, nós adotaremos sempre a regra. A orientação do vetor resultante será a mesma orientação do vetor que apresentar maior módulo. Dê uma olhada aqui nessa gifzinha animada. O Sonic e o seu rival estão se empurrando. Ora, quem vai ganhar esse jogo de empurra-empurra? Aquele que aplicar um empurrão de maior intensidade. Portanto, o vetor resultante terá o mesmo sentido do vetor que apresenta maior intensidade. Tudo bem, e se os vetores têm direções perpendiculares? Bom, vamos ver. Vamos supor que o nosso personagem Sonic saia do ponto A, sofrendo um deslocamento vetorial D1, sentido leste, e ele atinge um ponto B, e em seguida ele faça um deslocamento vetorial 2 no sentido norte, atingindo um ponto C conforme a figura. Se nós ligarmos o ponto A ao ponto C, nós temos o deslocamento vetorial. É o deslocamento vetorial global do deslocamento do nosso personagem. Bem, é um triângulo retângulo. Vetorialmente falando, eu posso dizer que o vetor do deslocamento D é a soma dos vetores D1 e D2. Mas em módulo, sabemos que o módulo do vetor de deslocamento é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, como eu obtenho o módulo do vetor de deslocamento D? Eu aplico o teorema de Pitágoras, que me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Uma observação. Como eu falei do vetor de deslocamento, ele é um vetor mais simples que existe. E o vetor de deslocamento ele não fornece qualquer indicação a respeito da trajetória real seguida pelo módulo. Eles representam apenas o efeito global do movimento, e não o movimento em si. Bom, dentro da regra de operação de vetores, nós temos um método conhecido como método poligonal, ou regra do polígono fechado. Bem, o que é essa regra? É nós desenharmos um polígono fechado.
Bem, esse método é usado na soma de diversos vetores, sendo que o tamanho de cada um desses vetores vai estar delimitado por uma escala. Geralmente, esses problemas trazem uma escala milimétrica, quadriculada, onde os vetores estarão desenhados nessa escala. Vamos ver um exemplo? Dados os vetores a seguir, determine o vetor soma de todos eles, aplicando o método poligonal. Bom, o problema me diz que cada lado dos quadrados medem uma unidade. Então aí está o problema. Ele me apresentou o vetor A, que é um vetor vertical, de baixo para cima, e apresenta 7 unidades de módulo. Como eu sei disso? Basta contar os quadradinhos. O vetor B é um vetor horizontal, cujo sentido é da esquerda para a direita, e ele também possui 7 unidades de módulo. O vetor C é um vetor que está na diagonal, da direita para a esquerda e de baixo para cima. Diagonal para baixo para a esquerda, enfim, é a orientação dele. Bom, para eu conseguir fazer a contagem dos quadradinhos para saber o tamanho do vetor C, é meio complicado, porque se você observar, ele não está pegando bem a diagonal dos quadradinhos. Então nós vamos fazer o quê? Uma decomposição vetorial de C nesse plano quadriculado aqui. Observem que eu coloquei tracejados setas. Essa seta aqui, onde o mouse está passando, indica a componente horizontal de C. Vejam que ela é oposta a B. E nós temos também aqui uma componente vertical de C, que, olha, é oposta a A. Essas informações são de extrema importância, porque já já vamos usá-las. Bem, a componente horizontal de C possui 4 unidades, e a componente vertical de C possui apenas 3 unidades. Então vamos lá. Primeiro, aplicando a regra gráfica para encontrar o vetor resultante. Eu escolho no plano um ponto qualquer como referência e inicio o desenho. Pessoal, é importante aqui que o desenho deve representar a orientação de cada vetor. É como se eu transladasse, como se eu movesse o vetor A e colocasse ele começando de P, respeitando a orientação e o sentido. Observe, aqui eu tenho as mesmas 7 unidades que eu tinha lá. Quando o vetor A terminar, eu começo a desenhar o vetor B, também respeitando a orientação dele e o tamanho. E por fim, quando o B terminar, eu desenho o vetor C, respeitando também a orientação dele. Observem que o vetor resultante será o vetor que liga a origem de A à extremidade do último vetor, o vetor C. Pessoal, essa regra do polígono ela não tem uma regra de começar de A, de B e de C. Você pode escolher qualquer vetor para começar. O importante é que você respeite o tamanho das setas e a orientação de cada uma delas. Bem, essa equaçãozinha que eu coloquei aqui do lado seria a representação vetorial dessa soma, desse polígono fechado aqui. Ok? Bom, vamos lá então. Como resolver isso? Nós vimos que, na horizontal, a componente de C tem 4 unidades para a esquerda. E o vetor B tem 7 unidades para a direita. São vetores opostos. Vetores opostos eu subtraio. Então 7 menos 4 me dá 3 unidades. E na vertical? O vetor A tem 7 unidades para cima. E a componente de C tem 3 unidades para baixo. Também vetores opostos. Eu posso subtrair as duas e eu obtenho 4 unidades. Quando eu faço um novo desenho, levando em consideração as componentes R1 e R2 na horizontal e vertical, observem que eu caio em um triângulo retângulo. E ora, para resolver vetores perpendiculares, basta aplicarmos Pitágoras. Então vamos lá. O módulo do vetor resultante R será 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso vai me dar um vetor cuja intensidade, ou seja, o módulo é de 5 unidades. Professor, e a orientação desse vetor? Está representada aqui, ó, é um vetor na diagonal que tende a ir para a direita e ao mesmo tempo ir para cima. Bom, e como eu somo vetores que estão em direções quaisquer? Como assim, professor? Ângulos que não são 90 graus, que não são ângulos retos. Enfim, quando o ângulo entre os vetores não é reto, utiliza-se para o cálculo do módulo do vetor resultante a regra do paralelogramo. Que regra é essa? Ué, nós vamos desenhar um paralelogramo. Observem só. Para essa regra, a diagonal do paralelogramo será o meu vetor resultante. Vamos imaginar dois vetores A e B e eles estejam formando um ângulo entre si. O vetor resultante será o vetor C. Olha aí o desenho. Eu tenho aqui um paralelogramo onde o vetor C é a própria diagonal desse paralelogramo. Professor, como você fez esse paralelogramo? Bem, nós vamos traçar retas paralelas e tracejadas para marcar o tamanho do vetor C.
eu começo a traçar, vejam o ponteiro do mouse, uma reta tracejada partindo do final do vetor B, e essa reta tracejada ela vai alcançar uma distância maior, um tamanho maior do que o vetor A. Vejam que essa reta tracejada ela é paralela a A. E depois eu vou traçar uma reta paralela tracejada AB partindo do final de A. Onde essas duas retas tracejadas se encontram é um ponto de intersecção e ela vai marcar o final do vetor resultante, ou seja, o final da diagonal do paralelogramo. Bem, beleza. Representamos graficamente a orientação do vetor resultante C. Mas e o módulo dele? É uma sinuca de bico, né, pessoal? Bom, nós podemos recorrer a regras matemáticas para obter uma solução para esse problema. Bom, lembrando que sempre, tudo que formos fazer aqui deve sempre manter a orientação dos vetores. Eu vou mover o vetor B, tirando ele dessa posição e levando ele para a extremidade final de A, mantendo a orientação dele. Movendo os vetores, então. Observem o que eu posso obter. Essas figuras são diferentes? Não. O vetor B ele foi transladado, ele foi deslocado para o outro lado. Bem, agora sim eu tenho um triângulo que me permite chegar a algumas conclusões. Bom, se aqui nesse canto eu tenho θ, o ângulo onde o meu mouse está marcando aqui será 180 menos θ. Olha ele aí. Bem, a regra matemática mais adequada para resolver esse problema é a lei dos cossenos. E o que me diz a lei dos cossenos? Ela me diz que o lado oposto a um ângulo ele pode ser calculado como essa equação que está aqui, ó, onde o meu mouse está, o ponteiro do meu mouse está circulando. Bem, pela lei dos cossenos, C ao quadrado vai ser igual ao lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado, menos 2 vezes AB vezes o cosseno de 180 menos θ. Bom, esse ângulo 180 menos θ foi obtido justamente porque a soma dos ângulos de um triângulo. Isso aí vocês devem se lembrar bem lá na matemática, não é segredo. Olha só, se tudo isso aqui é 180 graus e esse ângulo aqui vale θ, quanto vai valer esse aqui? 180 menos θ. Bom, como é a soma de arcos? Para o cosseno, cossa A, cossa B, seno A, seno B. Troco o sinal sem saber. É uma regrazinha que aprendi ainda no meu ensino médio. Bom, fazendo as operações então com os ângulos, eu sei que o cosseno de 180 menos θ é igual a menos cosseno de θ. Agora eu vou substituir o valor de 180 menos θ na equação da lei dos cossenos. E olha o que nós obtemos. A lei dos cossenos adaptada para vetores. Então, quando você operar vetores cujo ângulo é diferente de 90 graus, você vai utilizar aqui a lei dos cossenos adaptada para os vetores. C ao quadrado, mais A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2 vezes AB, cosseno θ. Bom, se eu posso agrupar os vetores formando uma resultante, eu também posso decompor a resultante em componentes. E essa técnica é conhecida como decomposição vetorial. Observem, eu desenhei o vetor A no plano cartesiano. Ele é esse vetor representado na diagonal, fazendo um ângulo, θ com a horizontal. As componentes dele estão em vermelho. Eu tenho uma componente ao longo da horizontal e uma componente ao longo da vertical. Movendo o vetor AY, eu consigo formar um triângulo retângulo. Bem, se eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu posso aplicar as relações trigonométricas para o triângulo retângulo. Cosseno, seno, tangente. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, nesse caso é AX sobre A. Logo, a minha componente AX será o módulo de A vezes o cosseno θ. Para y, nós utilizamos o seno, porque a y é o cateto oposto a θ. Consequentemente, a componente AY é igual a seno θ. E por fim, nós sabemos que o vetor AX e o vetor AY são perpendiculares. Então o módulo de A é obtido, como vimos, pelo teorema de Pitágoras. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Bons estudos!